A histologia é uma ciência que estuda os tecidos que constituem o nosso organismo. Os tecidos são conjuntos de células que apresentam morfologia semelhante e a mesma função básica. Embora exista uma grande complexidade na constituição do organismo humano, encontramos tão somente 4 tecidos que são básicos e fundamentais. São eles o tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, tecido muscular e tecido nervoso. Os tecidos distribuem-se e associam-se para formar cada órgão. Esses, por sua vez, associam-se para formar os sistemas ou aparelhos, e os sistemas reunidos formam o nosso organismo. As células humanas apresentam 2 compartimentos morfologicamente bem definidos, o núcleo e o citoplasma, mas conservam uma passagem de várias moléculas do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. O núcleo é envolto pelo envoltório nuclear e o citoplasma pela membrana plasmática, que separa o ambiente intracelular do ambiente extracelular. Estas células eucariôticas apresentam muitas membranas formando compartimentos celulares que separam os tantos processos metabólicos. Em função do direcionamento das moléculas absorvidas ou produzidas nessas células, além do que existe uma grande diferença enzimática entre as membranas desses compartimentos. As células do nosso organismo são unidades morfológicas e funcionais que atuam como uma fábrica organizada em setores que desempenham papéis bioquímicos específicos de metabolismo funcional. A eficiente setorização intracelular das atividades celulares otimiza o tamanho das mesmas, sem nenhum déficit nas suas funções. A preparação do material para o estudo da histologia passa por uma série de etapas que visam a obtenção de lâminas histológicas, contendo uma fina fatia tecidual do local do organismo que permita a visualização com o emprego do microscópio. Por exemplo, possibilitando a identificação, a citoarquitetura e as características histológicas que definem um determinado órgão. A amostra tecidual, uma vez retirada por biópsia cirúrgica, endoscópica ou mesmo por punção, deverá ser colocada imediatamente em um fixador numa proporção de 10 vezes o volume da peça histológica coletada. Os fixadores podem ser formalina tamponada, glutaraldeído, etanol, metanol, tetróxido de ósmio, ácido pícrico, entre outros. Tem funções de evitar a autólise celular para manter as características o mais próximas possíveis daquelas em vivo, apresentadas pelo órgão ou tecido, facilitando a coloração histológica e permitindo um diagnóstico seguro ao microscópio. A desidratação a seguir deve ser feita em série alcoólica crescente para a retirada da água e permitir a perfusão do material de inclusão. São utilizados nessa desidratação álcoois etílico, isopropílico, clorofórmio, a uma série de 70, 80, 90 e 100%. Uma vez desidratada a peça, temos utilizado na diafanização ou clarificação o xilol com sucesso, possibilitando que a parafina tenha uma boa perfusão tecidual. A inclusão, então, é feita com parafina líquida e parafina sólida, conservadas em estufa, de onde obtém-se o bloco de parafina ou então de resinas acrílicas, contendo o tecido a ser estudado. Na sequência, a peça histológica passa por um processo de microtomia, na qual serão obtidas finas fatias do tecido com 5 micrômetros de espessura. Essas fatias, após distendidas em banho-maria, são colocadas sobre uma lâmina histológica. A coloração será feita empregando-se corantes histológicos. Por exemplo, a coloração hematoxilina-eosina, onde a hematoxilina é o corante básico e a eosina é o corante ácido. A hematoxilina cora as estruturas ácidas, o núcleo, por exemplo, em laranja, ciano, verde, cora o citoplasma em azul, marrom ou preto. E a eosina
cora as estruturas básicas, cora o citoplasma em rosa, hemácias em laranja ou rosa e fibras colágenas em rosa. Já as colorações tricrômicas, como Mallory e Goldner, com o uso de 3 corantes, didaticamente proporcionam uma maior variedade de cores para os tecidos, tais como verde, vermelho, preto, azul, laranja, etc. Após a coloração, faz-se a montagem da lâmina. Inicialmente usa-se uma série alcoólica crescente para a retirada da água. Isto aumenta o tempo de duração da peça histológica. Mais um banho em boréis, contendo xilol, coloca-se uma lamínula sobre a lâmina, protegendo o corte histológico, possibilitando assim a visualização de todas as características teciduais e posterior estudo com um diagnóstico muito fidedigno daquele corte histológico que representa um dado momento funcional e estrutural daquele organismo. O corte histológico possui alterações devido à técnica histológica. Para interpretar o corte histológico, o aluno que observa uma lâmina histológica, que é uma amostra biplana e estática, em diferentes planos de cortes, ou transversal, oblíquos ou longitudinal, deve transformar mentalmente em imagens tridimensionais e dinâmicas. Este é um modelo de microscópio óptico binocular, os quais são utilizados nas nossas aulas práticas para observações de lâminas histológicas. Consta de 2 oculares acopladas ao braço do microscópio, um conjunto de objetivas com diferentes capacidades de magnificação, botões micro e macrométrico, uma mesa ou platina, onde são colocadas as lâminas, um condensador, um diafragma, fonte de luz e uma base. O manuseio do microscópio será apresentado posteriormente nas aulas presenciais. Feitas essas considerações iniciais, passamos então à nossa primeira videoaula sobre a vesícula biliar, com ênfase ao tecido epitelial de revestimento simples cilíndrico. Junto ao lúmen da vesícula, observamos ao microscópio, utilizando objetiva com aumento de 40 vezes, o tecido epitelial de revestimento da mucosa, epitélio de superfície úmida, com células altas, cilíndricas ou colunares. Seus núcleos igualmente cilíndricos dispõem-se com a altura, que é a maior dimensão, perpendicularmente à lâmina basal. A membrana plasmática não é evidente, então pela forma nuclear chegamos à forma celular, cilíndrica, e pela disposição em uma fileira caracterizará um tecido epitelial simples, ou seja, uma única camada de células cilíndricas. Por isso, é um tecido epitelial de revestimento simples na vesícula biliar. Agora, em menor aumento, uma gravura retirada do Atlas de Histologia, cujo autor é Di Fiore. Podemos ver que sempre subjacente ao tecido epitelial tem um tecido conjuntivo frouxo, chamado de lâmina própria, e entre eles existe a lâmina basal. Aqui aparece toda a parede do órgão, na direita fica o lúmen, ou seja, a luz, a cavidade onde é depositada a bile, e à esquerda o limite é uma membrana serosa. Agora, podemos observar nesse desenho da vesícula biliar, com destaque para o tecido epitelial de revestimento simples cilíndrico, ou seja, uma única camada de células altas revestindo o órgão. Nota-se a única fileira de núcleos altos, uma lâmina basal em azul, e no tecido conjuntivo subjacente da lâmina própria pode-se observar um corte transversal de uma vilosidade, artérias, veias, capilares sanguíneos, além de componentes conjuntivos e células musculares lisas. Agora, a segunda lâmina dessa aula sobre o tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, da pele espessa, região palmar e plantar, numa coloração de Goldner. Em grande aumento e corado nessa tonalidade avermelhada, podemos identificar as diversas camadas da epiderme a partir da primeira camada, camada basal,
com núcleos cilíndricos, então células cilíndricas. As diversas camadas celulares, onde a altura das células epiteliais vai diminuindo gradativamente, com um predomínio acentuado de células poliédricas, que possuem núcleos esféricos, muito caracterizadas nas camadas médias. Essa diminuição de altura celular vai continuamente até as camadas mais superficiais, onde as células tornam-se achatadas, então com núcleos pavimentosos, sendo a camada mais superficial aquela que é responsável pelo nome pavimentoso nesse tecido epitelial. Ainda é possível observar-se que, suprajacente a essas células superficiais, encontra-se uma substância protetora à queratina. Por outro lado, subjacente à camada basal, identifica-se o tecido conjuntivo não modelado da derme, projetando-se em direção ao tecido epitelial. São as papilas conjuntivas. Dentro das papilas estão componentes conjuntivos, como as células, que aparecem como pontos em vermelho, as fibras conjuntivas, que aparecem em verde, e a substância fundamental amorfa, que aparece em branco. Agora podemos ver um desenho retirado das nossas aulas, onde constam as identificações histológicas que fazem parte dos objetivos dessa aula, onde o aluno deverá saber reconhecer as estruturas microscópicas para um posterior diagnóstico histológico. Nesse outro desenho, temos uma representação de um fragmento da pele, constituído pela epiderme e pela derme, com diversas papilas conjuntivas, a identificação das camadas basal, camada média, camada superficial da epiderme, e uma membrana basal entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo subjacente.